Então nós estamos com Wagner Tenório Fontes, mestre em Direitos Fundamentais aqui em Pernambuco. Como já foi dito, chefiou a Procuradoria Regional do Banco Central durante cerca de 10 anos, entre 93 e 2013, aqui na Quinta Região, advogado de empresas, conversando sobre direito constitucional financeiro. Esse esforço, sabe, Wagner, que o nosso grupo de estudos, que você já está convidado para participar, vem desenvolvendo com o objetivo de produzirmos mais nacional e também internacionalmente. Claro, a partir da nossa realidade, das nossas dificuldades. Evidentemente que se não existissem dificuldades, nós não teríamos esse espaço, não é, para discuti-las. Pois bem, e nós terminamos o bloco anterior falando o seguinte: ora, o orçamento do Brasil está girando em torno de 3 trilhões, 2 trilhões e 800 bilhões de reais. É um número tão alto que eu creio que a maior parte dos brasileiros, das brasileiras, nem consegue imaginar o que seja 3 trilhões de reais. Não é natural que aquelas pessoas que sabem o que são os 3 trilhões, a dimensão, a força econômica que isso representa, que ela queira um espaço dentro de um orçamento tão alto, um dos maiores do mundo. Por outro lado, também seria natural que as universidades, pelo menos nos períodos como agora, onde se discute o orçamento, essas universidades estivessem voltadas para esses interesses, assim como também os grupos organizados na sociedade. Eu não vejo isso. Eu vejo, sim, falar sobre um assunto dignificante, como é o caso da tua dissertação, direito à educação fundamental, direito fundamental à saúde, não é? Direito fundamental à segurança pública, direito fundamental ao planejamento urbano, não é? Porque esse assunto passa pelo planejamento urbano, não é? Vários direitos fundamentais significativos, mas os direitos têm os seus custos, não é? E se a população ela não se interessa pelo orçamento, é natural que esses custos sejam cada vez mais contingenciados. Me parece isso normal, comum, e não apenas no âmbito da União, mas no âmbito de estados e no âmbito de municípios. Por exemplo, agora, há 2 medidas provisórias que eu me permito aqui lembrar, elas estão sendo postas em discussão, portanto, é natural que dentro da universidade nós também as discutamos, tratando a medida provisória 664, a medida provisória 665, tratando de pensão por morte, auxílio-doença, primeiro acesso ao seguro-desemprego, não é? Questões de dia a dia, mas a população ela não se interessa. É por isso, enquanto as empresas, muitas empresas, elas se interessam. Então não é razoável que o orçamento tenha uma parte significativa para aquelas pessoas que mais se interessam. Essa pergunta é muito boa. E aí eu volto ao problema da educação. A participação da empresa lá, fazendo seu lobby no Congresso, se o Congresso fosse representativo da maioria, realmente seria interessante. Começa que o Congresso não é representativo da maioria. Segundo aspecto, o nosso capitalismo, a empresa, nós estamos vendo aí coisas que não aconteceram só agora, desde a fundação do Brasil, que esse problema do patrimonialismo existe, mas agora ficou muito claro o beabá da corrupção. Então, o que é que nós vemos? O capitalismo legítimo, ele tem uma empresa que busca o seu lucro, não a qualquer custo, o seu lucro, mas um lucro, não é, decorrente de quê? De qualidade de preço. Então, a partir do momento que a grande empresa ela compra pessoas do Estado e obtém contratos maravilhosos, superfaturados, ela não está preocupada com qualidade e preço. Ela está preocupada só em manter os seus privilégios. Inclusive, subcontrata aqueles contratos, né, subcontrata com pequenas empresas que vão efetivamente realizar. Então, esse tipo de capitalismo é muito perverso, porque ele subtrai da população uma parcela de recursos que deveria ser utilizada em outras prioridades, né? E também não desenvolve tecnologia, não desenvolve, porque não há uma competição, não há competição. A competição é simplesmente para comprar os agentes do Estado. Então, nesse sentido aí, eu acho muito perverso tudo isso, esse sistema político, esse sistema, não é, que não permite a educação de qualidade, que isso é um bloqueio na história do nosso país. Isso, olha, só para termos uma ideia, o Brasil passou 300 anos de escuridão depois de descoberto. E é a primeira escola, aqui não podia ter escola alguma.
Por quê? Porque os livros em português, todos os livros, eles eram impressos em Portugal, e aqui, como tinha riquezas, não podia o livro ser impresso lá. Certo. Então, o problema da educação vem histórico, é muito histórico. Então, a partir do momento em que se nós tivermos uma educação de qualidade, nós vamos mudar as coisas, vamos mudar os... Mas no Brasil, uma vez, um ministro que eu tenho alta conta, me disse o seguinte, que o problema no Brasil não é educação apenas. Se fosse, já seria difícil. O problema é maior, é de mentalidade. Como assim? A mesma pessoa que no Brasil está se dirigindo ao aeroporto, seja de Cumbica, fiquemos com São Paulo, que é o maior estado do Brasil, pega um palito de picolé, abre a janela e joga no chão, na rua, o Brasil como um lixo, dentro de 8, 9 horas está na Europa. Não fará isso em Paris. É a mesma pessoa, tem a mesma educação, mas a mentalidade dela é de que no Brasil tudo pode. Ou seja, a ideia é a seguinte: se o dinheiro não tem limites no Brasil, a pessoa que acredita que o dinheiro não tem limites no Brasil, ela também não terá limites para conseguir dinheiro. Mas olha, o processo da educação, eu discordo um pouco dessa opinião. A educação, ela resolveria esse problema. Sabe como? Olha, uma pessoa que fez esse exemplo mesmo, uma pessoa que jogar esse palito no chão, se a sociedade estivesse educada, ela seria reprimida. É o que acontece lá no exterior. Ele não faz, não é porque ele não queira fazer, é porque ele sabe que as pessoas vão reprimir. E as pessoas levam a reprimir porque são educadas. Então, impunidade, o Brasil é caracterizado impunidade. Ainda por isso, pela impunidade. Impunidade. A impunidade, olha, a gente vai no fórum, só vê as pessoas da periferia sendo presas. Mas aí eu lhe pergunto, será que isso não vem, claro, nenhuma mudança, até porque eu creio que mudança de verdade é uma mudança interior. Nenhuma mudança surge de repente. Será que no Brasil nós não estamos começando a pensar em mudança real? Exemplo, nós estamos falando aqui em que a cada 30 dias a execução orçamentária de cada bimestre é publicada no órgão oficial. Talvez 2 ou 3 pessoas que estejam escutando comecem dentro de uma sociedade web, comecem a procurar a execução orçamentária. E isso é importante, porque sobre contingenciamento. Se de repente um município recebe muitos recursos do Estado e o outro não recebe recurso nenhum, se a população começar a ler a execução orçamentária, vai começar a traçar um paralelo, tipo, qual o vínculo que o governador, que está liberando esses recursos, tem com esse prefeito, que está recebendo tão mais recursos do que os outros. Então, talvez seja um começo de revelação do que é o Estado. Não é? O Brasil está sofrendo mudanças. E agora, a velocidade da mudança que é algo que nos preocupa, porque hoje nós vivemos na dromocracia, que é o governo da velocidade. Então, os meios de comunicação, eles deram uma velocidade aos fatos sociais no mundo, de modo que nós estamos avançando, mas estamos avançando ainda muito lentamente. Então, o protagonismo, um dos grandes protagonistas da mudança tem sido o judiciário. Hoje nós tivemos, agora só que o primeiro que começou um processo mais forte de mudança foi expulso do Supremo Tribunal Federal por ameaça de morte. O que isso é um escândalo que a sociedade internacional não conhece. Falando então sobre essa perspectiva de fiscalização. Pois bem, aí eu lhe pergunto, claro que nós temos entre os poderes, ainda dentro daquele sistema que se atribui a Montesquieu, a ideia de que há um poder executivo, um poder legislativo, um poder judiciário. No caso do Brasil, existem funções essenciais à justiça, à advocacia, uma delas, Ministério Público, Defensoria, enfim, procuradorias. Mas aí eu lhe pergunto o seguinte: o artigo 168 da Constituição estabelece que, em relação ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário, também em relação ao Ministério Público, até o dia 20 de cada mês, as verbas orçamentárias devem ser encaminhadas. Em alguns estados, inclusive Pernambuco, não é? Está havendo dificuldade sobre o encaminhamento das verbas orçamentárias.
O que você pensa a respeito? Ou seja, nós temos um poder executivo que, pela Constituição, tem a iniciativa do orçamento, mas, por outro lado, nós temos também outros poderes autônomos. E para haver autonomia, necessariamente, a autonomia financeira passa por esses caminhos. Sem autonomia financeira, não há autonomia. Então, você reflete o que a respeito ainda há uma hipertrofia do executivo no Brasil? O executivo, ele é realmente hipertrofiado porque é uma raiz histórica. Nós somos centralizadores historicamente. Então, a União, ela tem uma centralização de recursos fantásticos, né? Em cima disso, ela faz uma política, vamos dizer assim, aquela que eles chamam política do que é tanto que se recebe, que é uma coisa terrível, né? Presidencialismo de coalizão, né? Base aliada em cima de acordos que não podem ser revelados, não são aliados em torno de bandeiras, em torno de princípios, em torno de valores, em torno de propósitos constitucionais, são outras alianças, mas como há muitos recursos, então há essa manobra. Agora, mas o orçamento é dinheiro. Aí eu pergunto, o dinheiro não revela, de alguma maneira, em qualquer país, será que se você segue o dinheiro, segue a execução orçamentária, isso do não revelado, porque no Brasil se fala muito em sombras, não é? Shadow, será que na verdade não está tudo muito a partir da execução orçamentária? Tudo não poderia ser iluminado, inclusive com o seguinte: o Brasil é um país muito desigual. Há regiões bem mais pobres e regiões mais ricas, sem obstáculo, claro, de dizer que também nas regiões mais ricas existem bolsões de miséria. O orçamento seria um caminho, aliás, caminho constitucional para tornar as regiões brasileiras menos desiguais. É um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, reduzir as desigualdades. E o orçamento vem conseguindo reduzir as desigualdades regionais no Brasil? Eu participei de uma reunião de aniversário do BNDES, em que várias autoridades do BNDES palestraram lá, o próprio atual presidente do BNDES, e a professora Tânia Bacelar deu como um fechamento desse evento, demonstrando que Nordeste e Sudeste estavam com a mesma disparidade dos anos 60. Certo. E trouxe para lá os projetos de investimento previstos e disse ela, antes dessa crise, que a tendência era haver um aumento dessa desigualdade. E aí me vem uma pergunta óbvia, que é a seguinte: se nós continuamos muito desiguais, eu percebo, nós estamos também falando aqui para o Sul, pessoas do Sul, pessoas do Sudeste, que no Sul e no Sudeste há um sentimento, muitas vezes razoável, de que o Nordeste elege um candidato ou uma candidata, enfim, de maneira equivocada, na perspectiva do Sul e do Sudeste. Mas eu pergunto, é natural que o Nordeste queira aquilo que considera melhor para ele. Pois bem, no momento em que o salário mínimo nós somos uma região pobre, grande parte dos nordestinos recebem salário mínimo, mais do que Bolsa Família, salário mínimo. Então, além da questão do Bolsa Família, tem uma questão, acredito, mais significativa, e a doutora Tânia Bacelar também defende isso, pelo que eu já escutei, né? Tem a questão do salário mínimo. Então, se no Nordeste muitas pessoas recebem salários mínimos, no Sul e no Sudeste não tantas pessoas assim, no momento em que o governo federal aumenta o salário mínimo da maneira como aumentou, acima da média histórica, é natural que uma região que tem tantas pessoas recebendo salário mínimo queira o melhor para ela, numa perspectiva imediata. É uma forma de cooptação, né? Não deixa de ser, porque a educação de qualidade que viria a libertar, o Nordeste poderia ser hoje um grande celeiro do Brasil, uma região resolvida, exportadora e trazendo grande participação para todos os brasileiros. E a opção, a escolha do comando econômico, da elite que comanda o país foi outra, inclusive com o apoio de muitos da elite política essa nordestina. Escolha necessariamente passa pela população, porque nota, até aqui nós falamos da lei orçamentária anual, mas a lei orçamentária anual, a LOA, ela precisa ser feita de acordo com a LDO
com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e também com o PPA, com o Plano Plurianual. E quem faz o PPA, o Plano Plurianual, é o Congresso. Passa pelo Congresso. Então, no Congresso há a participação de políticos do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste e também, claro, do Sudeste e do Sul. O PPA, se a lei orçamentária anual é pouco discutida, eu creio que o PPA ainda é menos discutido. Degoste, é um fantasma, né? Ninguém acompanha. E aí, você como professor universitário que é e tão querido pelos seus alunos, o que é possível fazer para rearticular a importância do PPA? Porque, claro que existe o ano, a questão imediata do ano, do amanhã, do que daqui a 6 meses, isso é fundamental e está na LOA, temos que ler. Mas esse projeto de 3 anos, de mandato, de médio prazo, ninguém lê o PPA. Ninguém lê. Olha, as instituições de um país, quando elas funcionam efetivamente, essas instituições dão estabilidade ao país. Nosso país, Brasil, infelizmente, as instituições mais centrais não funcionam. Então, eu posso falar num parlamento que não representa a maioria, é terrível. Então, só focando no parlamento, esse parlamento não representa a maioria há muitas décadas. Então, como é que eu posso, vamos dizer assim, culpar o povo que não tem educação de qualidade pelas escolhas, como disse no começo, porque o sistema já coloca aquelas pessoas que são do interesse dele, o financiamento, etc, etc. Então, é um processo difícil. E aí eu coloco também na universidade que nós, da área jurídica, não devemos imaginar o direito como um celeiro de conceitos, de formas. Não. Nós temos de transformar a sociedade, temos que dar soluções. E as soluções, nós temos uma cultura patrimonialista. Então, mãe da corrupção que gera a impunidade. Nós temos, em razão disso, instituições que não funcionam. O parlamento não funciona como deveria, o executivo não funciona. Então, o que é que nós podemos fazer? Então, nós temos de lutar por uma educação de qualidade. O nosso problema não é corrupção, temos de focar nisso aí, densificar esse conceito, o que é que deve ser entendido. Devemos criar sanções duríssimas, não só na área penal, como na área civil. Existe linha teórica que diz assim, olha, se você cometeu um ato que causou um grande dano social, aquele valor de 10 é para você efetivamente repor o dano. Agora, o dano social é uma diferença para 1.000, para 2.000, para 10.000. Temos que desenvolver conceitos como esse, conceito de dano social. Então, se alguém cometeu um ato de corrupção, ele desviou R$100, ele devolve R$100 e paga 100 milhões de danos sociais, se tiver condição. E aí nós chegamos ao seguinte, ao Banco Central. Nota bem. Então, se no orçamento tem lá o plano plurianual, duração de um mandato, a lei de diretrizes orçamentárias, onde devem vir as alterações da legislação tributária, é um assunto significativo. Tem a LOA, a lei orçamentária anual, que é dividida em orçamento fiscal da Seguridade Social e das empresas estatais. É bom que se entenda isso. Existe um orçamento fiscal das despesas de administração direta, da Seguridade Social, Previdência, Assistência, Saúde Pública, mas também há um orçamento das empresas estatais. Isso tudo precisa ser, até porque a cada 30 dias é publicado, precisa ser fiscalizado. E aí eu vou separar 2 instituições, ao meu ver, centrais, nucleares nessa fiscalização. O Banco Central e o Senado. Primeiro vou tratar do Banco Central. 10 anos como procurador-chefe regional do Banco Central. 20 anos. Então, mais ainda, 20 anos como procurador-chefe do Banco Central. De 93 a 2013. 93 a 2013. Perfeitamente, 20 anos. 20 anos. O Banco Central trata da oferta de moeda, trata da taxa de juros, é uma instituição constitucional. Fala um pouco do Banco Central. Olha, o Banco Central é algo que, infelizmente, por falta de educação de qualidade, ele só veio a ser conhecido um pouquinho da sociedade brasileira quando houve o Plano Collor. Porque até lá, ninguém, até da classe média, ninguém falava em Banco Central. Agora,
aquelas pessoas do topo financeiro sempre entenderam muito de Banco Central, claro. Então o Banco Central é uma instituição central na sociedade brasileira, é ele que vai cuidar do valor do seu dinheiro. Gente, isso é muito importante. Um dinheiro hoje compra 1 quilo de feijão, amanhã pode comprar só meio, amanhã pode comprar nada. Então cuidar do dinheiro depende de outros fatores, depende de outras atuações, de outras políticas públicas, mas ele cuida do dinheiro. O dinheiro, seu dinheiro está valendo quanto? Para você comprar sua casa, comprar seu plano de saúde, pagar a sua escola, seu dinheiro vai ter condição? Vai ter inflação ou não vai ter inflação? Então ele cuida, para o que interessa mais de perto a cidadania, ele cuida disso. Mas cuida, por exemplo, de coisas estratégicas como reservas cambiais. As necessidades de importação do Brasil, elas passam pelas reservas cambiais. Você vai comprar remédios, produtos de alta necessidade, você vai também poder melhorar, não é, seus investimentos internos através de reservas cambiais. Então, enfim, e outra coisa, é uma instituição, né, como todos os bancos centrais, é a mais globalizada instituição pública de qualquer país. Então, aí eu te pergunto, dentro do Banco Central. O artigo 52 da Constituição, no inciso 3º, diz que é competência privativa do Senado Federal, diz a Constituição, fala em federal, talvez não precisasse, aprovar previamente por voto secreto, o voto é secreto, mas a arguição é pública, a escolha de presidente e diretores do Banco Central. Como é que isso vem se procedendo? Essa Constituição é de 88. Olha, o problema não está no procedimento, o problema está em quem vai escolher. Então, se você colocar no presidência do Banco Central alguém que não tenha o perfil adequado, você pode causar um dano ao país inominável, imenso ao país. Basta ele errar na política cambial e errar na política monetária, ele liquida o país. Então, graças a Deus, a gente não tem tido alguém que venha fazer algo que venha, vamos dizer assim, nos últimos décadas, a prejudicar os interesses do país. Agora, o que existe, isso é muito importante, é uma discussão entre o Banco Central deve ser autônomo ou não deve ser autônomo. Porque nós estamos vendo agora, no governo atual, que houve uma interferência muito grande do Executivo no Banco Central. Mas eu te pergunto, antes, e vamos continuar também com essa discussão. Antes, quer dizer, se o Banco Central tem, digamos, uma notícia da possibilidade de alteração de uma taxa de juros, com o volume de dinheiro que circula no Brasil, inclusive nos bancos particulares e outros bancos públicos, isso significa um volume de recursos absurdo. Então, se uma informação como essa, de que vai aumentar a taxa de juros em 0,5%, 0,25%, vazar, isso é um problema. Você já teve notícias de algum... Não tive, isso aí não tive. Aliás, é uma coisa que, graças a Deus, nesse ponto nós não tivemos assim registro, pelo menos até Mas já ocorreram processos contra diretores. Houve um presidente do Banco Central que foi, inclusive no Senado, numa CPI, ele foi processado, né? Ele foi afastado. Houve um caso, né? Mas fora esse... Então, autonomia ou não para o Banco Central? Veja, o que é que nós temos tido historicamente? Que há, regra geral, uma interferência do Executivo no Banco Central. Por que essa interferência é negativa? Porque política monetária e política fiscal são duas coisas diferentes que as pessoas não entendem bem. Política fiscal é receita e despesa. E nós acabamos de mostrar que o Brasil vive num cheque-ouro de 900 bilhões de reais. O Brasil tem de rolar 900 bilhões para cobrir o seu orçamento. Então, isso aí é política fiscal. No fiscal, nós temos um cheque-ouro. E a política monetária vai depender da política fiscal e vice-versa. Então, se eu, que faço a política fiscal, também tiver nas minhas mãos plenamente a política monetária, acontece o que aconteceu o ano passado, onde as autoridades do Executivo lançaram mão de recursos financeiros em grande monta, e isso causou um aumento da inflação, dentre outros fatores, evidentemente. Então, não houve uma separação nítida entre Banco Central e Presidência da República, entre governo. Mas eu te pergunto, mas o critério de escolha das autoridades públicas é um
digamos, um importante indicativo sobre o funcionamento dos órgãos. Sim. O mesmo critério de escolha do presidente e dos diretores do Banco Central, ou seja, voto secreto e arguição pública no Senado, é utilizado para ministro do Tribunal de Contas, que também são indicados pelo presidente da República. Então, funcionaria para o Tribunal de Contas e não para o Banco Central? Funcionaria para os dois? Como é que isso... os interesses que são trabalhados por qualquer Banco Central são interesses muito mais imediatos e maiores do que qualquer ministro outro. Mas note que tudo está passando pelo Senado. Sim, passa. Note que também operações externas de natureza financeira, montante de dívida, operações de crédito externo e interno da União, dos estados, municípios, tudo passa pelo Senado. E a impressão que me fica, não é que esse artigo 52 ele vem recebendo uma importância menor, que trata da competência privativa do Senado, do que ele realmente merece. Ao ponto, por exemplo, de recentemente, como todos sabem, a idade para a aposentadoria compulsória era 70 anos. Houve uma emenda constitucional que ampliou de 70 para 75 anos, fazendo remissão ao artigo 52. Houve uma interpretação, parece, portanto, que o artigo estava meio esquecido. Houve uma interpretação dizendo, então, quando chegar aos 70 anos, vai ter que haver novamente uma sabatina, não é? E depois houve uma reação a isso, olha, não. Mas eu acho que o que mais me chama a atenção no momento é que a remissão ao artigo 52 era explícita. E foi como se não houvesse remissão ao artigo 52. Por que esse dispositivo que trata das atribuições do Senado parece andar tão esquecido? É porque essas coisas que interessam muito ao sistema, elas não vão muito à mídia mesmo, não. O sistema não tem interesse de levar muito, a meu ver, o sistema político, o sistema econômico, não tem interesse de levar muito esse artigo à tona, não. E aí é quando eu falei naquele momento que, na verdade, uma situação como essa não calha bem com o fato de você ter, comandando as duas casas, pessoas que, certas ou erradas, estão respondendo a processos muito complicados. Mas eu te pergunto, dentro disso, e querendo gizar a importância do Senado, porque, na minha perspectiva, a população sabe muito pouco sobre qual é a competência da Câmara, qual é a competência do Senado. Acredita-se que a presidência da República pode tudo, quando, na verdade, há a necessidade de os órgãos funcionarem de maneira minimamente articulada e ética, claro. Pois bem, então eu te coloco o seguinte: será que não falta muito na população brasileira e passando pelas universidades essa dimensão constitucional da cidadania, a cidadania financeira, inclusive? Será que o aluno não sai da graduação de um curso, ou mesmo de um mestrado ou doutorado, sem saber muito bem o que faz a Câmara dos Deputados, o que faz o Senado? E como não é algo importante, é importante, mas como ele não conhece, não parece ser importante, e aí a escolha do deputado, do senador, às vezes é esquecido. Nas últimas eleições, você votou em quem para deputado? Votou em quem para senador? E lembra quem votou para governador, prefeito? São os cargos majoritários. Os cargos, exato. Não, mas mesmo majoritário, o Senado é majoritário. Nem ele se lembra do Senado. Não se lembra também do senador. É porque, como sempre digo, a educação é um processo muito amplo e que dá toda essa dimensão de vivermos no Estado. Nós somos parte do Estado. Então, veja, aí nós estamos num processo, o Senado, ele é partícipe das nomeações dos cargos mais altos do Estado brasileiro. Então deveria ser um Senado que tivesse uma representatividade legítima e não essa representatividade de uma legitimidade formal. Incompetência nossa da Faculdade de Direito, do Centro de Ciências Jurídicas, que não conseguimos revelar até a importância. Hoje, Porque o que eu noto é que uma novela consegue, em um intervalo de 3, 4 meses, a atenção total da população. E os professores na área jurídica não conseguem de maneira nenhuma dizer, olha, a Câmara faz isso, o Senado faz aquilo. É porque os cursos jurídicos, de um modo geral, eles se preocupam muito com conceitos, com o mundo jurídico dissociado da realidade, de modo que o aluno perde até o interesse. Quando ele ouve o que o professor diz na sala de aula e olha pela janela e vê uma situação completamente diferente, então ele perde um pouco
o entusiasmo pela Mas coisa. talvez pela janela ele precise ser treinado. Estamos quase no final. Eu vou colocar essa como uma última questão. E te agradecendo pela participação. Eu que agradeço. Vê bem, talvez ele precise ser treinado para enxergar melhor. Porque, por exemplo, agora, no ajuste fiscal, não se trata apenas de mexer na pensão por morte, no auxílio-doença, no seguro-desemprego. Mas também já se anuncia que é possível aumentar tributos como o IOF, a contribuição social sobre lucro, o PIS, a COFINS. Mas, como é que pode? E o princípio da anterioridade tributária não tem que esperar pelo ano que vem? Não. Tem muitas exceções. Então, quando a gasolina aumenta, é porque esses tributos eles estão embutidos no preço. Concorda com isso? Claro. Mas o Supremo Tribunal Federal, no final do ano passado, acabou de decidir que o ICMS deve ser excluído da base de cálculo da COFINS, que tem por base a incidência, o faturamento e a receita bruta. Portanto, não faria parte do preço, embora estivesse sendo repassado no preço. E aí eu te pergunto, será que o Judiciário também não precisa, de alguma forma, explicar melhor as suas decisões? Mas será que encontra interesse da população para essas explicações? A gasolina aumentou, isso não é suficiente para as pessoas perguntar por quê? As pessoas sentem, não é? Primeiro, uma questão até dentro desse tema, o princípio da proibição de retrocesso. Eu perguntei ao professor Marco Telchner pessoalmente, há uns 3 anos atrás, ele nunca tinha escrito nada, na ocasião eu não escrevi nada. Proibição de retrocesso. A crise vem, as mesmas pessoas que se beneficiaram antes continuam se beneficiando com as correções. Porque as correções não são em cima das pessoas que se beneficiaram, são das pessoas que são mais fracas. Que é natural em qualquer regime. Se elas não se interessam. Mas não se interessa porque não tem educação. Perfeito. Aí começa, por que não vê educação? Porque o sistema não permite, o sistema político não permite, foi criado assim. Então, a questão do judiciário. O judiciário ele tem uma responsabilidade extraordinária, né, nesse momento de ativismo constitucional, né, onde o parlamento ele não está há muito tempo representando o povo e nem o executivo. Mas note que aqui é aplicação de norma mesmo. É a aplicação, mas a hermenêutica, pela hermenêutica a pessoa pode conceder ou barrar o acesso à decisão justa e à justiça. A hermenêutica é um instrumento poderosíssimo onde você permite o acesso à justiça, no sentido de acesso à jurisdição, de uma decisão justa, ou você barra. Mas a população também não se interessa na escolha dos ministros. Mas ela não se interessa, né? Porque ela... Chegou a assistir a arguição pública que eles estão escolhendo, vai ter, acho que amanhã, amanhã, na terça-feira, o Senado, novamente o Senado, vai estar se reunindo em seu plenário, não é, para aprovar ou não o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, que foi aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania por 27. Houve o candidato que deverá ser ministro se explicou, etc. Mas tem um artigo na Lei dos Advogados que eu não consigo entender. Como ele era procurador-geral do Estado, tem um artigo lá na Lei 8906 que diz que ele é impedido de advogar, exceto no exercício das suas atribuições institucionais. E eu não sei se esse artigo, eu confesso, eu não sei se esse artigo entrou em discussão. Mas é muito claro lá na Lei 8906 que quem tem cargo de direção jurídica, quem é procurador-geral, está impedido, exceto nas suas atribuições institucionais. Se esse artigo não foi debatido, é uma pena. E se foi, eu não sei que razões levaram a não se aplicar nesse caso concreto. Então, Wagner, então eu te agradeço pela participação, dizendo que o convite para participar do grupo foi aceito. Claro, com muito prazer, muita honra. E a ideia é esta, ou seja, tornar o direito constitucional financeiro, que naturalmente tem questões polêmicas. Diria uma coisinha só. Claro que sim. Nós nos preocupamos muito com a parte dos impostos e no Brasil uma sonegação fiscal, um estoque de 400 bilhões de reais sonegados, pela informação da Procuradoria da Fazenda, mas não nos preocupamos muito com o orçamento. É verdade. E as pessoas que têm muito poder, algumas vezes, sonegam e ainda fazem a pauta própria lá na execução do orçamento. Então, fica dos dois lados. Isso é importante que se mostre. O direito tributário às vezes é antipatizado, mas os tributos têm um sistema extremamente rígido. Para cobrar um tributo, você tem vários limites que precisam ser observados, constitucionais. Por outro lado, se o tributo é cobrado, ele precisa ser dito para onde ele vai. E o direito financeiro é exatamente o ramo que vai dizer, olha,
Ele não se preocupa apenas com a receita tributária, inclusive, mas ele também se preocupa com a qualidade, com o tipo de despesa. Isso. E é um direito completamente esquecido nas universidades. Esquecido. Completamente esquecido. É uma pena. É uma pena, mas nós estamos aqui no nosso grupo, lentamente tentando mostrar, despertar a atenção das pessoas. Eu queria, portanto, agradecer ao Wagner, agradecer a vocês que estão nos acompanhando e dizer que o grupo está aí tentando despertar. Despertar aí, que são ideias, né? O direito é uma ciência da compreensão, admite múltiplas visões. Agora, o importante é que o direito não fique fazendo com que as pessoas sejam escravas dos conceitos. Não, os conceitos é que tem que estar a serviço da vida, e não a vida a serviço dos conceitos. E que o direito não fique num mundo jurídico apartado da realidade, as coisas acontecendo, e aí a formalidade toma conta, não é? Os discursos, as narrativas e a finalidade do nosso direito, que é dar dignidade de pessoa humana a todas as pessoas que integram a nossa sociedade, ou seja, esse conjunto de deveres e de direitos que integram o patrimônio de cada um de nós. Né? Que isso seja efetivado e que essas pessoas possam se realizar enquanto pessoas, nossos irmãos aqui brasileiros. Muito obrigado.